Tiago ainda está falando sobre a questão da acepção de pessoas. Tiago ainda está discorrendo, argumentando sobre essa questão dos cristãos terem favoritismo, isso é, fazerem acepção de pessoas, escolherem as pessoas pelo rosto, escolherem as pessoas pela cor, escolherem as pessoas pela posição financeira, escolherem as pessoas pelo poder, pela posição econômica ou educacional, alguma coisa assim. Então, ele está discorrendo sobre isso, ele vai a fundo nessa questão. E nesse texto, que é o texto que ele vai encerrar, do capítulo 2, do verso 5 ao 13, ele vai argumentar mais sobre isso, porque ele entende, e a gente vai conversar isso daqui a pouco, ele entende que isso é essencial, certo? Isso é um pecado. Ele diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Presta atenção. Ele começa a argumentar. Quando ele chama ouvir, meus amados irmãos, essa palavra ouvir original é a mesma palavra que eu chego para você no culto e digo assim: presta atenção. Essa é a ideia. Então, presta atenção. Ele está dizendo que Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Certo? Entretanto, aí ele fala do que Deus faz, ele diz que Deus escolhe os pobres para a salvação, mas, entretanto, vós outros, quer dizer, aqueles cristãos estavam menosprezando o pobre. Não são os ricos, aí ele começa outro argumento, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, não é? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos. Não é? Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, no entanto, triunfa sobre o juízo. Esse é o texto. É um texto que eu coloquei da ARA. A ARA é a atualizada, é a versão atualizada, e revista de Almeida, né? Almeida Revista Atualizada, certo? E eu coloquei uma paráfrase aqui, que é como se fosse uma explicação, usando o mesmo texto, certo? Ele diz assim: ouvi-me, pois, sobre os ricos, lá no mundo eles vos tiranizam, vêm com a polícia e vos arrastam perante os tribunais. Até na sinagoga conseguem que às vezes sejais açoitados com bárbara crueldade. E por toda parte difamam e injuriam o nome de Cristo que vós tendes por nobre e divino e pelo qual sois chamados. E vós tratais os pobres como os ricos vos tratam? Então não sois melhores do que estes. Ai da igreja que despreze o pobre e se humilhe em adulação do rico e poderoso. A lei real, suprema, o resumo de toda a lei é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ambos, os que entram na sinagoga, o rico e o mendigo, o elegante e o sujo, são vossos próximos. Portanto, ambos merecem ser tratados como gostaríeis de ser tratados. Não há lugar para deferências para um e desprezo para o outro. Isso é tornar negativa a lei real. É esquecer-nos de que todos são nossos próximos. E o pecado que assim cometestes não é venial.
Todo pecado é pecado da mesma essência. A lei é uma, a perfeita solidariedade entre seus mandamentos. A alma parcial e lisonjeira é transgressora como é o adúltero e o homicida. A lei se quebra tão fácil, tão realmente, com tua falta de democracia, como pelo derramamento de sangue ou a vergonhosa carnalidade. Nosso regime é outro. É um reino de liberdade, do qual nós fazemos parte. Sua lei nos liberta. E, sendo todos livres, não há lugar para distinções arbitrárias, como existem no regime de tiranos e escravos. Havemos de ser julgados por esse regime de liberdade. Tenhamos misericórdia, pois, daquele maltrapilho, e esta misericórdia mostrará que somos filhos do reino e triunfará sobre o juízo. Mas se somos duros de coração, não somos do reino de Deus, e para nós não há misericórdia. Atendei, pois, a estes fatos e assim vos orientai em palavra e em prática. Amém. Que paráfrase, né? Essa paráfrase foi escrita por William Taylor. William Taylor foi um pastor batista, um dos que chegaram aqui logo no começo, quando o evangelho pelos batistas chegou aqui no Brasil. Ele escreveu um livrozinho, 1942, por aí. Eu tenho acesso a esse livro e aí achei importante a gente colocar aí, porque ele explica, está bem explicado aí. Se eu não precisasse falar mais nada, eu creio que vocês entenderiam tudo que ele colocou. Mas mesmo assim a gente vai trabalhar. Agora, perceba uma coisa, talvez você esteja me ouvindo, talvez não, você está me ouvindo, né? Se não estiver dormindo, você está me ouvindo. Pastor, isso a gente não tem isso, né? Por exemplo, os Estados Unidos hoje está em polvorosa por conta de uma situação de racismo, né? Hoje existem ainda evangélicos lá que têm uma visão deturpada. Não tão como era na época da Guerra Civil, que quando houve a Guerra Civil, houve justamente por essas coisas. Os cristãos daquela época diziam que os negros nem alma tinham, eram como um cachorro, um objeto, uma propriedade deles. Então, a propriedade não devia ter nem nome, e não deviam estar preocupados com a questão de morrer ou não, e ir para o céu, porque eles não tinham alma, então não ia para canto nenhum. Olha como isso é sério. E eram cristãos lá naquela época. Isso já na era moderna, né? Tiago aqui está falando lá da época de Jesus, mas veja, isso já existia. O que é que eu quero mostrar a vocês? Que em todas as épocas a gente vai encontrar acepção de pessoas, em todas as épocas, tá? Vamos andar mais um pouquinho. Aqui. Veja, há uma coisa que eu acho interessante, vamos lá. Capítulo 2, versículo 5, quando ele começa o argumento. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? O que é que Tiago está colocando aqui? Veja, não existem apenas pessoas salvas, apenas pessoas pobres salvas. Nós temos muitos ricos que são salvos, não é? Mas o que é que Tiago está querendo mostrar? Ele está querendo mostrar que, indubitavelmente, quer dizer, sem dúvida, existe na igreja muito mais pessoas sem a riqueza do que pessoas com riqueza, né? E aí por que isso? Por que isso? Eu coloquei aqui, podemos concluir que os pobres ricos em fé têm mais facilidade para crer, tá certo? Riquezas e valores mundanos para perder quando decidem seguir a Cristo. Ele tem mais interesse no reino que os ricos, cujo reino, muitas vezes, é desse mundo. Tá certo? Veja, Tiago não está dizendo que Deus escolheu apenas os pobres, mas ele está querendo dizer que se Deus escolheu os pobres, nós, a igreja
a igreja daquela época, os crentes da dispersão, não poderiam, tá certo, menosprezar os pobres, porque o próprio Deus escolheu também os pobres para que eles fossem salvos, e não apenas os ricos, tá certo? Esse é o entendimento dele, né? E aí, claro, vocês vão lembrar que um homem jovem rico chegou perto de Jesus, e quando Jesus disse que ele devia vender tudo, não é que Jesus queria que ele fosse pobre, mas Jesus estava querendo mostrar a ele que aquele homem estava preso, havia uma prisão interior, e a prisão interior era justamente a cobiça, certo? Era o Deus dele, aquele Deus que podia precisar ser quebrado, ser desfeito, né? É para vocês chegarem aqui e entenderem, para não saírem daqui dizendo assim, o pastor Rinaldo disse que Deus escolheu apenas os pobres, o rico não. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que no argumento de Tiago, o argumento que Tiago está construindo aqui, ele está querendo mostrar que os pobres não podem ser desprezados, justamente porque o próprio Deus também escolheu muitos pobres para serem herdeiros, e aí ele coloca aqui muito sério, serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Né? Jesus ensinou na parábola do semeador que as sementes que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, eles são sufocados pelas preocupações, olha aí, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Todos nós sabemos como é muito complicado para uma pessoa que é cheia de posses, essa pessoa seguir a Deus, seguir a Jesus, porque significaria que ela deveria priorizar o evangelho, priorizar o reino. Claro que tem muita gente que eu disse a vocês, por exemplo, todos vocês, ou pelo menos a maioria, já usaram aquela pasta Colgate, né? Aquela pasta Colgate, pasta de dentes Colgate. Na verdade, Colgate é o nome de um diácono de uma igreja batista. Era o nome dele. Então, a empresa ficou com o nome dele. A Colgate, ele era um diácono, ficou muito rico, e ele entregava a Deus 90%, o seu dízimo era 90%. Ele ficava com 10%. Ah, pastor, você pode dizer assim, imagine um dízimo desse, o 10% dele é muito dinheiro, mas quantas pessoas querem abrir mão dos 90%? Não é? E aí você escova o dente, você nem sabe que esse cara foi um diácono lá do sul dos Estados Unidos, batista, tá certo? E que entregava ao Senhor 90% e ficava apenas com 10%. Então, existem cristãos que são assim ricos? Existem, mas a gente sabe que tem muita gente que nem chegou a ficar rico, daqui a pouco se afasta da igreja. Né? Você sabe disso. Nem começou a ficar rico, nem começou a ter muita coisa, começa a ter uma coisa e outra, daqui a pouco se afasta da igreja. Não é que o dinheiro afasta, mas a gente vai lembrar que a gente já começou isso lá atrás, mas o amor, o dinheiro, termina afastando e as pessoas terminam se tornando presas, não é? Por essa questão. Muito bem. Deixa eu andar um pouquinho mais. Paulo, deixa eu abrir ali. Porque Deus age dessa maneira, escolhendo os menos favorecidos nessa vida. Olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versos 27 a 29. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Olha que coisa interessante Paulo colocou, que é a mesma coisa que Tiago está colocando, só com outras palavras, tá certo? Deus escolhe o que é loucura para o mundo, porque ele quer envergonhar os sábios. Todos esperavam que Jesus fosse aclamado como rei e
e ele chegasse com um cavalo branco, e ele chegasse com os exércitos do céu, e destronasse ali o imperador de Roma, e ele assumisse o império, e aí se espalhasse isso pelo mundo. Jesus nasce numa manjedoura, né? E Jesus vai morrer aonde? Como um condenado, amaldiçoado, lá numa cruz. E Paulo vai dizer em Coríntios que a cruz, não é? Para as pessoas, a cruz é loucura, porque eles não entendem. Na verdade, o que ele colocou aqui é verdade. Né? Ele escolheu o que para o mundo é fraco, para envergonhar o que é forte, e ele escolheu para o que o mundo é significante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. A igreja que se posiciona como um clube de alta classe contraria o plano de Deus de humilhar os que almejam intimidade com ele. O que é que Deus está querendo, amados? Vocês vão lembrar que aquilo que destronou, tirou o diabo dos céus foi o quê? Foi o orgulho. O que foi que tirou Adão e Eva do Éden? O orgulho, sabe? Então, com Deus, a conta com Deus não é conta do mundo. No mundo, você precisa ter muito, tá? Quanto mais você tem, mais você é. Com Deus é diferente. A matemática não é mais, é menos, não é? Você quer ser grande, se torne pequeno. Essa é a ideia. Essa ideia. A salvação e nem merecida. Deus ignora diferenças nacionais. Lembra? Deus vai salvar Cornélio. Cornélio era um gentio, era alguém que não era reconhecido, e deu um problema sério para Pedro. Pedro foi visitar Cornélio, levou salvação para Cornélio. E a igreja, inclusive Tiago, que escreveu essa epístola, Tiago vai repreender Pedro porque é que ele resolveu entrar na casa de um homem que era considerado um porco, imundo, né? Mas Deus vai provar que não existe isso. Ele salva Cornélio. Ele ignora diferenças sociais. Ele vai salvar senhores e escravos. A epístola que você pode ler na sua casa é uma epístola de um capítulo só, chamada Filemon. É uma epístola que Paulo escreveu a Filemon, tá certo? Filemon e Onésimo. Tá? Eles eram, um era um escravo, o outro era o senhor daquele escravo, certo? E ele salva os dois. Ele salva os dois. Não apenas um, mas salva os dois. É possível uma pessoa ser pobre nesse mundo e rica no vindouro. É possível ser rica nesse mundo e pobre no vindouro. E aí a orientação de Tiago é que devemos tratar as pessoas como Deus as trata e não pelo seu status social, nem religioso, nem qualquer outra coisa. Tá? Deixa eu andar mais, porque tu vai tentar um assunto aí, daqui a pouco vocês vão ficar meio aperreados. Vamos lá. Tiago aqui os lembra, vou continuar andando, né? Eu já vou agora para o versículo 6. Tiago lembra de duas atitudes dos ricos para com eles. Na verdade, são três. Primeiro, a opressão. De dominar, tem a ideia de explorar e depois a ideia de oprimir. Aí, voltou. Primeiro, a opressão. Né? Os ricos oprimem os pobres, e Tiago aqui chama a razão. Os ricos que eles honravam nas igrejas em detrimento dos irmãos pobres eram os mesmos que os oprimiam, mudando salário, deixando de pagar, enriquecendo-se à custa do seu suor. E estavam lá os pobres, não estavam nem aí, estava bajulando, né? Bajulando aqueles ricos e deixando os outros colegas, os outros irmãos dele de lado. Segundo, os ricos vos arrastam para os tribunais. Os primeiros cristãos costumavam ser arrastados pelas autoridades aos tribunais para se defender da acusação
de traição e revolta, e aí eu coloquei aqui por quais razões. Primeiro, para que os cristãos pobres pagassem as dívidas contraídas com seus patrões. A pobreza extrema os levava a penhorar a casa, os bens e até a família. A gente está falando uma época que havia escravidão. Então, muitos terminavam penhorando a família, tá certo? Para que pudesse honrar as suas dívidas. Vocês vão lembrar da parábola do credor incompassivo, não é? Segundo, eles podiam ser acusados de traição a César e subversão de costumes. E os ricos faziam assim, blasfemando do nome de Jesus. Então, o Tiago está dizendo, tá vendo? Os ricos estão fazendo tudo isso. E vocês, quando ele chega lá na sinagoga, quando ele chega lá perto de vocês, em vez... vocês ficam bajulando ele, colocam ele no melhor lugar e pegam o pobre, que é irmão de vocês, que é oprimido, e vocês colocam ele para sentar lá no chão. Né? Então, tem uma coisa errada. Tiago continua, aí eu queria ver com vocês isso aqui agora, porque isso vai além da questão da pobreza. Tiago continua sua discussão do assunto da acepção de pessoas, enquadrando os que cometem discriminação como transgressores da lei de Deus. Versículo de número 8 e 9. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Veja, ele começa com um contraste entre o que é certo e o que é errado. No verso 8 ele diz assim, se vocês observam a lei régia, a lei que diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, vocês estão fazendo bem. Agora, se vocês estão fazendo acepção de pessoas, então vocês vão ser arguídos, vocês vão ser chamados, vocês vão ser confrontados como transgressores da lei de Deus. Certo? Ele veja que ele bota um peso muito grande. Ele está dizendo assim, ó, discriminação é pecado. Não tem acordo, não. Ele coloca os pontos nos is e justamente não tem acordo. E ele usa aqui a palavra de lei da liberdade, né? O termo que ele usa ali, olha, ele gosta de usar o termo lei, ele já falou da lei perfeita lá atrás no capítulo 1, ele já falou da lei como lei da liberdade, tá certo? Mas agora ele chama de lei régia ou lei real, não é? Quando ele diz assim, contudo, se vós contudo observais a lei régia, tá certo? Ele está dizendo que a lei régia tem a ideia de real. Por quê? Porque foi uma lei que foi introduzida pelo Senhor Jesus, não é? O Senhor Jesus disse que toda a lei e todos os profetas dependiam, e eu botei ali, ó, uma outra tradução, uma outra colocação aqui, toda a lei e o profeta se baseiam nessa lei. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, certo? Toda a lei e o profeta se baseia nela. Então, quando ele está dizendo que quando você vai contra essa lei e você faz acepção, quando você vai contra essa lei e não ama o outro, quando você vai contra essa lei e não pensa no outro, você está infringindo a lei que o Senhor Jesus, ele mesmo, colocou como sendo uma lei régia, uma lei real, uma lei que toda a lei e os profetas, ele está falando no Antigo Testamento, depende, se baseia nessa lei. Olha como isso é importante, amados. Olha como isso é importante. Aí você, daqui a pouco, você vai falar para mim assim, mas pastor, a gente vai estudar sobre isso. Mas pastor, eu já sou um crente, convertido, salvo, justificado, eu tenho que falar sobre lei, não é? Eu tenho que falar sobre lei, e esse é um assunto muito interessante, porque essa epístola, eu já disse a vocês, teve problemas para entrar no cânon, né? Alguns não queriam que ela entrasse no cânon, porque ela fazia muita acepção à lei e obras e tudo isso. Nós já conversamos sobre isso, tá? E Tiago aqui bate muito fundo. Está dizendo assim, olha, não fui eu que criei a lei,
Essa lei foi criada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que dela depende a lei, todos os profetas. Tudo está baseado, tudo tem um fundamento nisso aí, tá certo? Então, não é alguma coisa que a gente pode deixar passar ao largo. A gente não pode pensar só em nós e achar que amamos a Deus sem olhar para o outro, tá certo? A gente não pode fazer nada disso. Muito bem. Tiago não vê o preconceito contra o pobre, olha aí, como algo trivial, mas como um pecado mesmo. Um desvio do padrão divino de justiça. Apesar de salvos em Cristo, de não haver nenhuma condenação eterna sobre nós, lembra Romanos 8:1? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os cristãos se tornam transgressores da lei de Deus. É isso que ele está dizendo. É isso que Tiago está dizendo. Vocês se tornam transgressores da lei de Deus e sujeitos às penalidades temporais que o próprio Deus traz. Tá? E aí alguém pode dizer, mas eu só estou indo contrário a um mandamento. Só estou indo contrário a um. Aí Tiago está dizendo que a vontade de Deus para o seu povo é um todo indivisível. Não tem como a gente separar o primeiro mandamento e dizer, não, há um mandamento que é mais importante do que o outro. O que é que ele está dizendo? Que violar uma parte da lei, dos 10 mandamentos, está em falta com ela toda. Certo? E eu coloquei aqui embaixo aí. Ó. Por quê? Porque havia, na época, uma tendência para minimizar alguns pecados. Então, eles diziam que havia uns pecados que eram mais pesados e havia outros pecados que eram mais leves. Tá certo? Mais tarde, a Igreja Católica vai chamar de pecado capital, mortal, né? E pecado venial. Certo? Tiago está dizendo que quando você fere um mandamento dela, você está ferindo todo, porque ali está expressando a vontade de Deus. É a vontade de Deus para o seu povo. Então, a vontade de Deus não é uma coisa e outra não. Não é algo mais e outro menos. A vontade de Deus é tudo. Muito bem. Para se tornar, eu trouxe essa transcrição do Robertson, que é um comentarista bíblico, já está na glória. Ele diz assim, para se tornar um transgressor da lei, não é preciso quebrar todos os mandamentos, mas para se tornar o cumpridor da lei, é necessário guardar todos. Você só é cumpridor da lei se guardar todos. Mas se quebrar um, você já se torna transgressor dela. Aquela ideia que a gente falou, um todo indivisível. Tá certo? Um todo indivisível. Não tem como a gente dizer que um pecado é mais importante ou menos importante do outro, porque quando ele fala desse pecado aí, ele está indo no cerne, na essência. Qual é a essência? Você está indo contra aquele mandamento que diz que Jesus colocou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Versículo de número 12, estou terminando. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago os adverte. Foi-se embora aqui, foi. Pronto. Tiago os adverte a que falem e procedam como aqueles cujas palavras e obras serão julgadas por Deus. Falar e proceder é um dos binômios que Tiago gosta de empregar nessa carta para identificar o verdadeiro crente. O verdadeiro crente ouve e pratica, crê e faz boas obras. Presta atenção agora. Porque às vezes a gente diz assim, eu sou salvo, justificado, tá lavado pelo sangue do Cordeiro e eu não vou ser mais julgado. Mas a Bíblia diz que um julgamento ainda aguarda o salvo pela graça mediante a fé. E Tiago pensa nesse julgamento quando ele diz que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Certo?
Ainda pensa nisso. Quando diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí eu coloquei alguns textos de Paulo para a gente embasar isso aí. 2 Coríntios 5:10. Olha o que Paulo está dizendo aqui agora. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa, ele está falando para a igreja de Corinto, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, você que está me ouvindo, que é cristão, lembra, você nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o bem ou o mal que fizemos através do corpo, certo? Olha como isso é sério. Pastor, mas eu vou ser salvo. A Bíblia diz que nós somos livres da condenação. Mas isso não significa, tá certo, que a vida que nós levamos aqui, por exemplo, o indivíduo que é cristão e que leva como é que eu posso dizer, uma vida procurando agradar a Deus, claro, que quando ele comparecer diante do tribunal de Jesus, vai ser diferente daquele que é cristão, mas não procurou viver segundo a vontade de Deus. Eu vou entrar nesse assunto um pouquinho mais na frente. Colossenses também, capítulo 3, 24, diz assim: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Não é? Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Certo? Nós seremos declarados, justificados dos nossos pecados, recebidos no reino de Deus e seu Pai, mas está em ordem aí, uma recompensa que nós vamos receber ou não da parte de Jesus, certo? Está em ordem essa questão. Deixa eu botar aqui o último slide. Naquele dia, os verdadeiros motivos e intenções de coração serão descobertos e os verdadeiros cristãos serão revelados e recompensados. Os falsos professos serão desmascarados e condenados. Veja, no verso 13, Tiago está dizendo, Tiago, capítulo 1, verso 13, capítulo 2, verso 13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando a sentença condenatória será passada, tá certo? Sem misericórdia alguma contra os que nunca dela usaram. Presta atenção, amado. Por si próprio, nós não vamos merecer o julgamento de Deus. Por si próprio, nós não somos dignos de entrar lá nos céus. Tá certo? A nossa conformidade, quer dizer, nós não conseguimos cumprir toda a lei, como deveria ser. Certo? Mas nossas atitudes e ações misericordiosas serão levadas em conta como evidências da presença de Cristo em nós. E com base nessa união com aquele que cumpriu de modo perfeito a lei para nós, podemos ter confiança de que seremos justificados no julgamento. Eita lá! E aí, Luciano? É bronca ou não? Porque isso faz cair por terra, amados, e por isso é um problema muito grande com essa epístola de Tiago, em relação aos outros 26 livros, tá certo? Porque a discussão era, ele está enfatizando as obras. Não. Tiago está dizendo assim, você é cristão? É. Muito bem. Então você vai ter que manifestar isso aí. O que é que ele está dizendo? Não adianta você professar com a boca que é uma coisa e não viver de acordo com aquilo que você professou.
Então, isso vai ser levado em consideração no dia do juízo. Então, no dia do juízo vai ser visto se, olha como isso é sério, no dia do juízo vai ser visto se as tuas ações, se tuas palavras corresponderam àquele que por você morreu. Olha como isso é sério. Então, se você foi um cristão que não usou de misericórdia com as outras pessoas, então o texto está dizendo aqui que o seu juízo sobre você vai ser sem misericórdia. E você vai descobrir que, na verdade, você não está salvo. Você está condenado. Eita lá. Sério ou não é? Pesado ou não é? Pastor? Oi? Sou eu, Thaís. Ontem eu escutei uma frase de um pastor que ele falou assim, que a gente não é salvo por causa das obras, mas também a gente não vai ser salvo sem elas. Verdade. Eu achei Verdade. interessante, porque fala justamente essa questão aí que o senhor está É falando. verdade. Eu tenho gente me ouvindo aqui que é novo convertido. Pensa, as obras, nós não entramos no céu por merecimento. Nós não entramos no céu porque nós somos dignos de entrar. Nós somos pecadores. Mas quando o Espírito Santo entra na sua vida e você recebe a palavra de Deus, você recebe a palavra de Deus e o Espírito Santo entrou na sua vida, uma nova natureza começa a existir em você, tá certo? E agora você se torna o templo do Espírito Santo. Então, vai haver, é isso que ele está dizendo, se o Espírito de Deus está em você, se Cristo vive em você, então as suas palavras tenderão a ser diferentes. Então a sua vida vai ser diferente. Então o seu egoísmo, o seu orgulho vai começar a diminuir, vai desaparecer, certo? E vai aflorar na sua vida, vai submergir o seu eu e vai aflorar o caráter de Jesus na sua vida. Essa é a ideia. Agora, se você passou o tempo todo dentro da igreja, tá? E isso não foi visível, tá? O que é que vai acontecer? Quando chegar o dia do juízo, que vai ser o dia que os motivos do coração vão ser revelados, que vai ser o dia que as coisas claras, então vai ser o dia que vai ser pesado tudo isso, então justamente vai ser descoberto se você se conformou apenas aos ritos e à aparência da religião, mas realmente não foi convertido. Porque é o que ele está dizendo, o convertido, ele não vai ser uma pessoa egoísta. Quer dizer, não vai ser uma pessoa preocupada apenas com o seu umbigo, tá? Não vai ser uma pessoa que discrimine, não vai ser uma pessoa que vá quebrando o tempo todo a lei régia, que é a lei de pensar nos outros. E quando chegar lá na hora, Deus vai atentar para isso na sua vida. Amados, esse texto de Tiago é uma chamada para os cristãos. Tá? É uma chamada para a gente abrir o olho e dizer assim, puxa, nós precisamos ser como Jesus aqui nesse mundo. Nós precisamos pensar. Muito bem. Alguém mais quer se pronunciar esse assunto, que vai ficar mais quente na próxima segunda-feira. Segunda-feira ele vai esquentar muito, porque ele vai falar de fé e obras. Ele vai começar a falar de fé e obras. Mas hoje ele já está falando sobre julgamento, né? Olha como isso é sério. Se você não usou de misericórdia, lembra do credor incompassivo? Aquele cara que devia R$1 milhão ao rei. E o rei disse, você tem como pagar? Não. Ele disse, tem paciência comigo, rei. Ele disse, não, vou jogar você na prisão, vamos vender sua família toda para poder pagar a conta. E o rei tem misericórdia e o rei perdoa ele. Aí quando ele sai, olha, ele devia R$1 milhão. Quando ele sai, ele encontrou uma pessoa que devia a ele R$10. Vamos botar R$10, que a diferença é grande demais. R$10. Ele pegou o sujeito e resolveu levar o sujeito para a cadeia, porque o cara estava devendo R$10 a ele. Aí os amigos do rei ouviram isso e o rei chamou ele de novo. Foi o que tu fizesse? Como é que eu te perdoei R$1 milhão e tu não pudesse perdoar R$10? Aí pega o cara,
joga na prisão de novo. Você, veja, se você não usou de misericórdia, você não vai receber misericórdia. É isso que ele está dizendo. Né? É isso que ele está colocando. Na verdade, amados, é o que eu disse para vocês no começo, quando a gente começou a estudar Tiago. A epístola de Tiago é o sermão do monte, lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6. É a aplicação da fé, né? Da nossa fé. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Podem falar. Dei um nó na cabeça de vocês. Pastor? Tânia, fale aí, Tânia. Eu tenho uma certa questão de dúvida, eu não sei se é dúvida, eu compreendi que ressaltasse a questão do ladrão da cruz, quando ele não de obra a salvação, e se isso tem a ver também com galardão, que o senhor está falando, porque a salvação basta crer. Claro, é verdade, eu concordo. Veja, aquele ladrão na cruz, ele morreu logo depois. A salvação é para os que creem. E realmente. Mas nós não morremos depois que nos convertemos. Pelo menos eu não estou falando com um bocado de zumbi. Todos nós estamos vivos nesse mundo. Essa é a diferença. Tá certo? A pessoa que está lá no leito do hospital, que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca quis Jesus, mas lá no leito do hospital, ele ouve Jesus e se converte, a salvação está garantida. É verdade. Mas o que Tiago está dizendo é o seguinte: tá bom, você se converteu, você crê em Jesus, tá bom, você está salvo. Muito bem. Agora você tem que, se você está salvo, o que é que vai ser normal na sua vida? Agir como quem está salvo. Falar como quem está salvo. Então você se converteu safado. Vou essa expressão assim, safado. Você não podia ver uma menina que queria pegar a menina. Hã? Ou a menina, então vamos falar de menina, porque tem menina safada também. Né? Tem menina que não pode ver um homem que fica lá daquele jeito. Aí você se converteu. Você está com a nova natureza. Você tem o Espírito Santo na de você. O que é que vai acontecer? Se você continuar safado daquele jeito, se você quiser a menina continuar daquele jeito, tá certo? Deixou de marcar programa com o pessoal de fora e agora marca com o programa com o jovem da igreja. Tá certo? Aí me diga. Tem alguma coisa errada? Diga aí, Tânia. Tem alguma coisa errada? Ele está totalmente errado, né? Ele se deixou, como uma faça a pergunta, se deixou. Mas veja, é isso que Tiago está dizendo. Essa pessoa, se continuar desse jeito, na hora do juízo, vai ser mostrado que, na verdade, ele não era. É isso que ele está dizendo. Na verdade, você não era. Sepulcro caiado, poderia dizer. Poderia ser isso. Se o ladrão lá na cruz, se ele não tivesse morrido, fosse dar a ela uma chance dele sair da cruz e voltar a viver. Mas se ele continuasse roubando, entendi. Ele teria sido salvo se ele continuasse roubando? É essa a ideia. Entendeu? A salvação é pela graça, com certeza. Eu não tenho merecimento. Mas eu preciso manifestar e expressar essa fé que eu tenho, que eu digo que eu tenho, no dia a dia. Não é? Entendi. Então, vou dar um outro exemplo. Você era um cara boca suja. Palavrão para cá, não sei o que para lá, palavras dúbias, não sei o que. Você se converteu. O que é esperado de uma pessoa que se converte e tem a boca suja? Que ele mude, né? Que ele mude. Mas se ele não muda? Agora, quando ele está na igreja é uma coisa. Ele está fora é outra. Tem uma coisa errada? É isso que o Tiago está dizendo. Falem e vivam como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade. Porque essa lei de liberdade nada mais é do que o Evangelho. O que é que ele está dizendo? Pessoal, vivam essa vida que vocês dizem que têm. Se vocês dizem que são cristãos, e cristão significa imitadores de Cristo, então vivam isso aí. Tá certo? Vocês têm o poder de Deus dentro de vocês. O que é o Espírito Santo? É o próprio Deus dando força para que vocês possam neutralizar a ação da natureza humana
pecaminosa e viver uma vida abundante, uma vida cheia da graça dele. Isso não significa que a gente não vai pecar. Tá certo? É diferente. Entendi. Mas é diferente. Qual a diferença? Eu posso pecar e aí eu vou me arrepender, mas isso não é algo que vai... Eu não vou estar o tempo todo dentro da pocilga de onde eu vim. Tá certo? Eu não vou estar o tempo todo dentro da lama de onde eu vim. Ô, pastor. Diga, Tony. Tony, boa noite a todos os pais. Seria, por exemplo, o cara tem um bônus, né? Vou pecar, usar o bônus que eu tenho, porque é uma reserva, e toda vez que eu errar, eu vou lá e uso o bônus para pedir perdão. Que é o inverso, né? Na verdade, você tem que se afastar dos maus caminhos. E não utilizar isso como uma bonificação que a hora que eu errar, eu tenho que... Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá certo? Mas também Paulo vai dizer que a gente não deve, só porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, a gente não deve aproveitar isso, porque ele vai dizer assim: como vamos permanecer no pecado, tá certo? Nós que já saímos dele. Permaneceremos, Romanos 6, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? É isso que ele está dizendo aqui. Entendeu? Então, o que ele está colocando aqui é o seguinte: eu preciso abrir os olhos, porque se eu morri para o pecado, como é que eu vou viver nele? Essa é a ideia. Verdade. E se eu estou vivendo nele, então tem alguma coisa aí que não está legal. Eu não estou dizendo que a gente não tenha pecados, que a gente tenha... Todos nós temos áreas que a gente luta o tempo todo. Certo? Mas eu estou falando de pessoas que muitas vezes não lutam nada, estão lá só de aparência. E é isso que o Tiago está falando. Pastor. Cristiano Pereira da Silva. Isso. Estou aqui porque segunda-feira eu não vou estar, né? Porque eu não posso nas segundas. Mas Você eu queria... não quer estar conosco, diga isso. Não, eu não posso estar. Querer eu quero. Estou gostando muito. Eu Mas sei. assim, eu vou assim, expor rapidinho o que eu penso sobre isso, já que eu não vou estar no próximo Sim. estudo. Eu não vejo essa relação de obra e fé como sendo eventos independentes, como sendo situação independente. Eu entendo Sim. mais como uma relação de causa e consequência. Então, Sim. assim, é natural, o que se espera é natural de quem se converteu e quem está em processo de santificação pela ação do Espírito Santo, que as suas atitudes sejam diferentes. Uhum. E a ideia, pelo que eu entendo, quando a palavra assim coloca, a ideia é mostrar as consequências de você não dar a voz ao Espírito Santo e, com isso, deixar com que outros frutos terminem brotando e não aquele que é do Espírito, né? E é uma situação muito didática, mais didática. E você poder analisar, olha, se você se converteu, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando no seu coração. Você está lendo a palavra, mas você não dá ouvido, o Espírito Santo não encontra em você liberdade para atuar e para que os frutos possam brotar, muito pelo contrário, é os frutos da carne que terminam brotando, então você está resistindo à ação do Espírito Santo. Quando você faz isso de maneira contínua, fazendo uma desobediência de um pecado, o único pecado que não tem perdão, né? Que é resistir à ação do Espírito Santo. Então, por que eu estou explanando isso? Porque, às vezes, a pessoa fica pensando o seguinte: então, se o meu problema é não fazer o bem ao próximo, eu vou começar a elencar uma lista de ações e vou fazer o bem ao próximo. Mas aquilo lá dentro, que o Espírito Santo precisava moldar, não mudou. Ou seja, a relação de causa e consequência não é pela ação natural do Espírito Santo, mas é como se fosse um cumprimento de meta. A ideia da gente perceber que a gente não está cumprindo determinadas ações é de fazer olhar para a palavra,
olhar para o meu estado, né, e dizer assim, poxa, o Espírito Santo está falando comigo, Deus está falando comigo pela sua palavra, e eu estou tendo essa ação onde eu deveria estar tendo essa. Então eu preciso ouvir a Deus, né, ouvir a voz do Espírito Santo e mudar o meu pensamento, meu entendimento e minhas ações, né, e me esforçar naquilo que eu posso fazer, que Deus vai me capacitar para fazer o restante. Porque senão Uhum. eu fico focando em ações superficiais, mas eu não fico analisando a minha vida com Deus e a ação sensível à voz do Espírito Santo, que isso vai me conduzir naturalmente para essas ações. Sim. Pronto, é isso aí. Muito bem, muito bem. É elucidativo.